Fala galera, beleza? Essa aqui é uma aula para a gente poder revisar, para você que não está acompanhando tanto o curso, tipo, a minha frente pelo menos, está atrasado, se não viu nada ainda, não tem problema, ainda tem tempo, né? Vamos dar aqui uma passada sobre todos os conceitos que eu vou falar, até a aula de hoje, de sexta-feira, dia 5 de junho. E todos não, na real, vai ter um que eu não vou falar porque é muito extenso e eu vou ver, direitinho como é que eu vou fazer isso com vocês, beleza? Bom, então o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre substâncias puras e misturas, curva de aquecimento, separação de mistura tanto heterogênea quanto homogênea, gases, termoquímica, análise dimensional, diluição e mistura, coeficiente e tipos de solução e, por fim, a aula que eu falei de propriedades coligativas. Bom, vamos começar. Substâncias puras e misturas. O que é uma substância pura? Substância pura é aquela que está sozinha, Tipo, são os átomos, os elementos ou as moléculas que quando estão sozinhos, quando no sistema, só tem eles. E assim eles vão ter propriedades físico-químicas próprias. Você vai falar, esse aqui é a temperatura de ebulição de tal coisa, de tal composto, de tal elemento, de tal forma que você consiga diferenciá-los por conta dessas propriedades. Aí eu botei uns exemplos. O gás oxigênio, que seria quando só tem um tipo de átomo. O gás carbônico, quando tem dois tipos de átomos diferentes. Gás cloro, carbonato de cálcio, enfim. Aí essas substâncias puras, como vocês viram, são um pouco diferentes entre si. Então a gente consegue separar em duas categorias. As simples, quando ela só tem um tipo de elemento, que é o caso do oxigênio, do cloro, e as compostas, quando elas têm mais de um tipo de elemento, que é o caso do gás carbônico e do carbonato de cálcio. Beleza? E existem as misturas, que são quando você pega várias substâncias puras e junta num sistema só. E por conta dessa mistura, dessa junção dessas substâncias puras, as propriedades físicas elas são diferentes de antes. Então, se o carbonato de cálcio tinha uma certa temperatura de ebulição, quando você mistura ele com outra coisa, esse resultado final ele vai ter uma temperatura de ebulição diferente, tanto do carbonato de cálcio quanto da outra substância que você adicionou. Alguns exemplos que eu coloquei aqui, tipo o sal com água, o NaCl e H2O, que é o sal de cozinha normal com a água, o petróleo, que ele é uma junção de vários hidrocarbonetos, e a água e o óleo. Tá? E, novamente, eles são muito diferentes entre si. Então, a gente consegue separar em duas categorias de novo. As homogêneas, que é o caso do sal com água e do petróleo, quando essas substâncias elas são miscíveis entre si, quando uma solubiliza a outra. Ou heterogêneos, misturas heterogêneas, que é o caso da água e óleo. Quando essas substâncias elas são imiscíveis, quando elas não se misturam entre si, uma não solubiliza a outra. Isso tem muito a ver com questão de polaridade, ligações intermoleculares, que é a frente de Química 1. Beleza? Então, prosseguindo, tem as curvas de aquecimento. São 4 tipos. O tipo 1 é para mistura comum. A gente vê que não tem nada tipo constante aqui, você não consegue ver tipo uma linha reta. A curva 2, quer dizer, ela é a curva da substância pura, porque tanto a temperatura de fusão, ai, meu Deus do céu, aqui, do sólido, ela é constante, tanto quanto a temperatura de ebulição, ela também é constante. Isso é característico de uma substância pura. Só que não param nesses dois. As misturas elas se separam em outros dois tipos bem curiosos quando a gente vai analisar a curva de aquecimento. Tem o exemplo 3, que é a mistura azeotrópica, que é quando a temperatura de ebulição ela é constante e a outra não. Então ela é como se fosse tipo metade mistura comum, metade substância pura. A diferença é que você vai ter uma temperatura de fusão que vai variar, enquanto que a temperatura de ebulição ela vai ser constante. E tem a mistura eutética. Se existe uma junção deixando a temperatura de ebulição constante, existe uma junção que deixa a temperatura de fusão constante. E é o caso da eutética. Aqui a gente vê que a temperatura de fusão ela é constante e a temperatura de ebulição não, ela é variável.
Então tenta sempre lembrar, azeu lembra de azul. Azul é o céu está no nosso topo. Esse topo que é constante, beleza? Quanto que eutética, não sei muito bem falar, alguma coisa para ajudar. Mas se você sabe que a zeutrópica é em cima, a eutética vai ser embaixo, naturalmente, beleza? A gente vai passando aqui rapidinho entre os conceitos para vocês terem uma noção, né? E não tomar tanto tempo de vocês, para vocês tipo, se sentirem já, né, dentro do clima da matéria, porque, tipo, essas matérias assim caem e tal, mas não é tão importante, né? Quando for bem importante eu vou focar e tipo, vocês vão ver que tipo, dá tempo ainda de começar a acompanhar, de continuar o curso direitinho, tá? Beleza, a gente viu as misturas, como que a gente vai separar, né? Porque se está misturado, às vezes você quer um dos compostos que está lá dentro, só que você não consegue, tipo, você tem que saber como vai tirar, como você vai tirar essas coisas, né? Então, beleza. Vamos começar primeiro com as misturas heterogêneas, que são aquelas que não misturam entre si. Elas são mais fáceis de tirar, por isso que elas têm várias formas diferentes. Eu selecionei aqui as mais importantes, né? Quando você tem uma mistura sólido-sólido, né, que é quando você tem um sólido misturado em outro, isso pode ser meio estranho, mas tipo, a areia é uma mistura sólido-sólido, por exemplo, né? Ela é heterogênea porque você vê que uma pedra não se mistura na outra, né? Você consegue diferenciar, né, as pedras nesse sistema, mas são dois sólidos, né? Na real, são vários sólidos, no caso da areia. Como é que você pode separar, né, esses sólidos da areia, por exemplo? Você pode fazer por catação, né? Isso geralmente é quando os tamanhos ou as formas, né, eles são muito distintos, né? Quando você consegue perceber, tipo, claramente o que é o que nessa mistura, né? E você vai tirando com a mão mesmo, ou você vai pegar uma pinça, enfim. É tipo uma coisa bem rústica mesmo. Aí vem a peneiração, que é tipo level up. Você evoluiu isso, você agora criou um instrumento, que é uma peneira, que vai fazer isso por você. Ao invés de você catar com a tua mão, você vai jogar tudo a mistura ali em cima. O tamanho do buraco vai selecionar o que você quer que passe. Você vai lá, peneirou, misturou, né? A parte de baixo vai ser o que passou, o que ficou em cima da rede, né, da peneira, é o que é maior do que o buraco selecionado. E a mistura sólido-sólido também tem a separação magnética, que é justamente o nome fala, né? Você vai separar usando um ímã. Se geralmente vai ser uma mistura sólido-sólido, em que uma das substâncias ela tem essa atração, né? Tipo, alguma coisa de ferro e tudo mais. Você vai passar um ímã por perto, por cima, né? Com esse ímã por perto, ele vai atrair essas coisas que são magnéticas, né? Magnetizadas, enfim. E você vai conseguir separar, né, uma coisa da outra. Porque um vai ser atraído e o outro vai falar, o que eu tenho a ver, né? Aí, continuando. Existem as misturas sólido-líquido, que é, por exemplo, um copo de água com areia. De novo. Isso é uma mistura sólido-líquido, porque você tem uma parte sólida, outra parte líquida. É heterogênea, porque você consegue distinguir as fases e assim vai por diante, beleza? Tá, como que você vai separar isso? Você tem três jeitos, que tipo, eles são bem parecidos entre si. Tem a sedimentação, que, por exemplo, você está com essa água com areia misturada, tipo, você agitou. Você vai deixar ele lá. Uma hora a areia vai cair, porque ela tem uma densidade maior do que a água, e pronto, você separou. Ela não está, tipo, fisicamente separada, tipo, que você consegue tirar consegue tirar um do outro, mas elas já estão separadas dentro desse recipiente, né? Você consegue ver direitinho que a água está toda junta em cima e a areia vai estar toda junta embaixo, beleza? Por mais que eles ainda estejam no mesmo recipiente, eles estão separados. Aí existe a decantação, eu pulei a filtração aqui, que é justamente isso. Você está com a água aqui e a areia aqui embaixo. Só que a diferença agora é que você vai botar uma torneirinha bem onde a água, né, faz essa separação com a areia, para que a água possa escorrer e você consiga separar em dois recipientes, né, a parte líquida e a sólida. A filtração, ela vai ser um outro jeito, né? Tipo, vai ser parecido com a peneiração. Você simplesmente... Eita, que minha gatinha subiu aqui. Você simplesmente vai pegar nessa mistura, vai passar por um filtro, que é bem parecido com uma peneira, só que às vezes é papel, pode ser vidro, enfim. E ele vai separar dependendo justamente do buraco desse filtro, né? Dos vários porozinhos que tem nesse filtro. Dá um oi, Juliana. Enfim, continuando. Tem as misturas líquido-líquido, né? Que
é a questão da água e óleo, né? A gente sabe que a água não mistura no óleo, então existe uma mistura heterogênea, só que ainda assim, tipo, é um pouco mais difícil de separar do que é sólido e sólido líquido, né? Porque quando tem um sólido é mais fácil, tipo, é mais palpável, né? Um líquido você não pode pegar assim com a mão porque ele escorre. Quando é uma mistura líquido-líquido, né, você usa praticamente só a decantação, né, que você vai estar com a água e o óleo misturados aqui, você vai esperar a gravidade agir, não sei o que, o óleo ele é menos denso, né, então ele vai subir e vai ficar aqui o óleo e aqui embaixo a água. O que você vai fazer com isso depois? Tanto faz. Né? Geralmente, quando você está falando de uma decantação de líquido-líquido, você vai usar uma torneirinha aqui embaixo para separar essa parte que é mais densa. Tá? Mas não precisa. Né? Só deles terem separado em duas fases bonitinhas já é suficiente para separar. Para você considerar que separou. Né? Beleza. Agora tem as misturas homogêneas. Eu vou ficar muito triste se a minha câmerazinha estiver atrapalhando a imagem aqui da destilação fracionada. Mas, enfim. As misturas homogêneas, existe sólido-sólido? Existe. Mas tipo, a gente não considera tanto, tá? Principalmente porque misturas homogêneas sólido-sólido geralmente vão ser ligas metálicas, né? Que você não consegue diferenciar um elemento do outro nessa liga metálica. E é muito difícil você separar ligas metálicas, né? Porque geralmente ligas metálicas são misturas eutéticas. Então, como o cara tá sólido e você não consegue tipo, quebrar e separar as coisas, teria que mexer com calor e tudo mais, é bem difícil. A gente não estuda. A gente foca em sólido líquido e líquido-líquido. Sólido líquido e líquido-líquido vão ser sempre, vão ser bem parecidos. Né? O sólido líquido você ou vai deixar evaporar, ou você vai fazer uma destilação simples. O que é uma mistura sólido-líquido homogênea? Água com sal. Né? A água com sal, por exemplo, nas salinas do Rio Grande do Norte, que é como você produz sal de cozinha de forma industrial, elas são grandes piscinas de água do mar, que é água com sal praticamente, e eles deixam lá rolar a céu aberto. Com o sol batendo na água, vai fazendo evaporar essa água. Chega uma hora que vai ter só uma montanha de sal e toda a água vai ter evaporado. Essa é a mistura, é a separação por evaporação. O que é diferente da destilação simples? É esse processo de forma mais acelerada no laboratório. Ele vai pegar a sua mistura, vai colocar num potezinho, vai esquentar esse potezinho, vai forçar a água a ebulir, a evaporar e vazar, e vai sobrar só a parte que estava dissolvida no recipiente. Aí você separou. Né? Aí tem todo esse maquináriozinho aqui, né? Depois você dá uma olhada com calma, para poder você... Porque às vezes tipo, essa parte que evapora, que ebule, é uma coisa importante, né? Às vezes é o que você quer. Então, eles fazem esse equipamento para poder você tipo, separar em dois recipientes bonitinho. Misturas líquido-líquido homogêneas, por exemplo, água e álcool. Só que um problema é que água e álcool, dependendo da proporção, eles formam uma mistura azeotrópica. Aí, novamente, é difícil de separar, não sei o que, dananá. Mas imaginemos, por exemplo, o petróleo, né, que é a forma que você produz gasolina e tudo mais. O petróleo ele é uma junção de vários hidrocarbonetos. Só que eles têm pontos de ebulição diferentes. Alguns são muito próximos entre si, outros são muito distantes. Quando o ponto de ebulição é muito distante, basta uma destilação simples. Você vai usar esse mesmo maquinário. É claro que uma escala industrial ele vai ser bem maior, né? Bem diferente. E você vai aquecer. Enquanto um vai estar ebulindo, o outro vai estar lá tranquilão, porque os pontos de ebulição são bem distantes. Só que quando eles são próximos, que acontece também no petróleo, você tem que usar um maquinário diferente, que é a destilação fracionada. Que, como eles são bem próximos, quando um está ebulindo, o outro também está evaporando junto. Né? Porque não é uma coisa, beleza, a água a 99 graus Celsius não tem nenhuma coisa saindo desse sistema. Não, tem. Só que é bem menos. Né? Tipo, quando ele chega na ebulição, todo mundo vai começar a sair, entende? Por isso que é um problema quando estão duas coisas próximas, porque mesmo que eles não estejam os dois em temperatura de ebulição, um vai estar evaporando enquanto o outro vai estar lá ebulindo, sabe? Aí você usa essa coluna de fracionamento aqui para você poder impedir esse cara que tem uma temperatura de ebulição um pouco maior dele seguir, né, para o recipiente separado, tá? Aí o sistema aqui não importa muito, é só você saber que essa coluna serve para isso, para poder ajudar na separação, né, para você ter uma garantia que você vai separar as duas coisas de temperatura de ebulição próximas
de uma forma mais, tipo, concreta, tá? E é o que acontece com o petróleo. Ele vai ter uma coluna gigante e vai, tipo, aquecendo. Lá em cima vão sair os gases e aqui, e, tipo, lá embaixo dessa coluna vão ficar, né, tipo, o piche, asfalto, essas coisas. E lá no meio vai estar a gasolina, tá? Por isso que tipo, é bem interessante, geralmente cai nesse sentido. Seguindo, gases. Também se tiver em cima dessa equação aqui eu vou ficar muito triste. Os gases tem toda uma questão de teoria cinética, a gente considera a idealidade deles, né? O que é um gás ideal? O gás ideal é o gás que não mistura, porque, tipo, por exemplo, misturas. As misturas, elas pressupõem que existe uma ligação intermolecular entre os caras, né? Eles interagem. Então, a água e o sal eles estão interagindo. Os gases, a gente considera que não existe essa interação. Por isso que é muito estranho você falar que existe mistura sólido-gás. Porque o gás não vai ter essa interação. Ou uma mistura gás-gás, mistura gás-líquido. Enfim, a gente considera que o gás ele não faz interação, né? As moléculas de gás. Então, por exemplo, aqui eu tenho recipientes com gás. Todas as moléculas que estão aqui, elas estão correndo muito rápido, de forma aleatória, e elas não, a única interação que tem entre elas é quando elas colidem. Realmente fica difícil de você não interagir, né? Aí a gente considera que é uma colisão perfeita, uma colisão elástica e tudo mais. Mas enfim, o que interessa pra gente? Interessa pra gente essas equações. Os caras lá fizeram uns experimentos, né, colocando sempre alguns parâmetros constantes. Então, às vezes, o Boyle colocou a temperatura constante. Ele foi avaliar, meu Deus do céu, como é que a pressão e o volume variavam. Aí ele descobriu que a pressão e o volume eles são inversamente proporcionais. Então, quando você tem um sistema no ponto 1 e você vai para o ponto 2 com a temperatura constante, vai valer essa equação, né? O produto do volume pela pressão vai ser constante, beleza? Aí o Charles falou, não, agora eu vou deixar o volume constante. Quando ele fez o volume constante, mesma coisa, do ponto 1 para o 2, ele viu que a pressão e a temperatura são inversamente proporcionais. Então o que vale é essa equação que está aqui. Aí chegou lá o Guy Lussac e falou, não, beleza, agora eu vou deixar a pressão constante. E vou avaliar como é que o volume e a temperatura, né, vão variar. Aí ele descobriu que o volume e a temperatura também são inversamente proporcionais. Beleza? Aí vai valer essa mesma equação aqui. Aí chegou o Avogadro e falou assim, não, beleza. Vocês fizeram agora só com um dos parâmetros constantes, agora eu vou deixar pressão e temperatura constantes e avaliar como é que o volume vai variar dependendo da quantidade de gás que eu tenho nesse sistema. Aí ele viu que volume e número de mols são inversamente proporcionais também, valendo essa mesma equação aqui. Ai meu Deus, aqui. Aí chegou lá o Clapeyron, não lembro como é que fala direito o nome dele, pegou essas 4 equações e falou assim, deixa eu pensar um pouco, tentar juntar tudo isso aqui, porque parece que está tudo misturado. Aí quando ele misturou essas 4 equações, ele chegou na equação geral dos gases, que é o que a gente conhece como PV-NRT, né? Ele descobriu que o produto da pressão pelo volume ele seria proporcional ao número de mols e a temperatura. Aí, fazendo os cálculos experimentais, ele descobriu uma constante. Aí, quando se descobre uma constante, o que era proporcional vira igual, né? Então, ele descobriu que pressão vezes volume seria igual ao número de mols vezes a temperatura vezes uma constante, que é esse Rzão aqui, constante universal dos gases. Tá? A partir dessa equação, outras pessoas, depois dele, calcularam tanto a densidade quanto a velocidade, né? A velocidade é a lei de Graham, né? Que ele falou assim, a velocidade, elas são, é meio difícil até falar, né? Ele falou que a velocidade de ela vai ser inversamente proporcional ao inverso do peso, né? Então o que isso significa? Significa que a velocidade de um gás comparado com a do outro gás, ela vai ser igual à raiz da densidade do segundo gás pela do primeiro, né? Você vai inverter. Então, se tem 1 em cima e 2 embaixo, na hora do outro lado, você vai colocar 2 em cima e 1 embaixo, tá? Aí tanto faz se vai ser densidade ou massa molar. Eita, aqui deu uma travada. Densidade ou massa molar, tá? Porque geralmente são sistemas de pressão, volume e temperatura iguais,
Aí pelo PV-NRT você consegue tirar essa relação, né? Isso é importante. Por que importa da velocidade? O que isso significa? Significa que gases de menor massa, de menor densidade, né, nas mesmas condições que outros gases, eles vão ser mais rápidos, né? Então, mais leve, mais rápido. Mais pesado, mais devagar. É praticamente isso que essa equação vai falar. Dá uma lembrada da equação. Geralmente as questões vão te dar, mas não é tão difícil assim de lembrar, né? E vida que segue. Aí, diretamente do PV-NRT, você tira a equação da densidade. Porque, não tinha muito o que falar. Densidade igual a pressão vezes massa molar, divididos pela constante, vezes a temperatura, tá? Aí é legal você perceber, né, que a densidade, se tiver uma pressão maior, ela vai ser maior. Se tiver uma temperatura menor, vai ser uma densidade maior. Se for uma temperatura maior, vai ser uma densidade menor. É só essas brincadeirazinhas assim, mas o foco mesmo dos gases é no PV-NRT, né? E nessas transformações aqui são mais, das leis e do princípio, são mais para a parte da física, tá? Vocês vão ter bastante questões, para poder treinar, vocês podem falar nos plantões, falar comigo diretamente, que não tem o menor problema. Agora o foco aqui realmente é isso, termoquímica, né, que é a parte que mais cai dessas matérias que eu estou falando agora. Deixa eu só beber. Porque ela vai cair muito, porque ela trabalha com equações. Como ela trabalha com equações, você consegue mexer bastante com ela na química, com estequiometria, com questão de questões mais matemáticas e tudo mais. Então, beleza. O que a gente vai tratar na termoquímica? Dessas equações, que eu, por exemplo, botei aqui, e o calor que envolve, né, essas reações. A gente mede esse calor pela entalpia, né? E a gente fala assim, quando a entalpia é negativa, né, quando ela é menor do que zero, a reação ela vai ser exotérmica. E nesse sistema, essa reação ela vai tender a ser espontânea, né? Não quer dizer que ela aconteça rápido, né? Mas ela vai acontecer de forma natural. Agora, se essa reação tiver uma entalpia, né, positiva, quer dizer que ela precisou absorver calor, né? Então quer dizer que ela foi uma reação endotérmica. Se ela foi endotérmica, né, o sistema ele não quer dar o calor para a reação ocorrer. Então ela é uma reação que ela geralmente vai ser não espontânea. Então ela não acontece naturalmente, né? Provavelmente você vai ter que dar calor, você vai ter que colocar alguma coisa nesse sistema para que essa reação ocorra. Mas beleza, agora aspectos práticos. O que a questão vai me pedir? Ela não vai pedir a definição de entalpia. Ela vai pedir para você calcular essa entalpia, para você saber se a equação liberou ou absorveu o calor, tá? Então, existem 3 tipos de entalpia principais que a gente vai ver. O primeiro deles é a entalpia de ligação. A entalpia de ligação, ela mede o calor, né, a energia, para você quebrar uma ligação dessas moléculas no estado gasoso, tá? Como é quebra de ligação, você vai ter que colocar energia para isso acontecer. Quando você vai estar formando essa ligação, você vai estar liberando energia, né? Porque na química é assim, você formou ligação, você libera. Você quebrou a ligação, você absorve. Aí, por exemplo, vai ter essa equação aqui, tananã, etanol mais oxigênio, CO2 e água. Eu aconselho você a reescrever essa equação colocando as ligações. Colocou as ligações, agora você vai contabilizar. Quantas ligações C hidrogênio existem, C carbono-carbono, oxigênio-hidrogênio, oxigênio-oxigênio. Você vai colocar tudo isso para você contabilizar e facilitar na hora de você usar os dados que eles vão te dar. Porque o cara vai te dar uma tabelinha, vai falar, ligação O tem tal valor de entalpia. Se ele não colocar o sinal, você vai assumir que aquilo é positivo, e se é positivo, é para você quebrar, né? É o valor da quebra. O valor da formação vai ser o mesmo, só que com o menos na frente, tá? Por isso que a gente chega nessa equação, nessa formulazinha que fala que o ΔH dessa, né, ΔH é a entalpia, né? Que a entalpia dessa reação vai ser a entalpia dos reagentes, porque ele é positivo, né, porque você quebrou, menos a entalpia dos produtos, porque ele vai te dar a tabela com os valores positivos. Você vai deixar eles positivos e vai usar essa formulazinha.
beleza, os reagentes, como eles quebram, realmente vai continuar positivo. Como os produtos eles formam, ele vai ficar negativo, né? Aí ao invés de você ficar somando uma coisa negativa, não se esquenta com isso, só usa a fórmula reagente menos produto, beleza? Aí agora os outros dois tipos, a entalpia de formação e a entalpia de combustão. Entalpia de formação, tipo, os nomes de entalpia são bem intuitivos, né? Se é uma entalpia de formação, ela vai medir o calor da formação de um composto, só que não é de qualquer forma. É a formação do composto a partir de substâncias puras no estado de natureza, né, que é o estado mais estável. Então, por exemplo, eles convencionaram, né, falaram assim, vamos convencionar aqui, vamos falar como é que vai ser. Na hora que eles fizeram isso, eles falaram, beleza, a entalpia de formação desses compostos no estado de natureza vai ser zero, ele vai ser o nosso padrão. A partir dele, a gente vai calcular a variação da formação dos outros compostos, né? Por isso que tem essa peculiaridade da entalpia de formação ter que ser a partir de substâncias no estado de natureza, tá? Porque ele vai falar assim, cadê o mouse? Aqui. Esses aqui têm entalpia igual a zero. Quando eu fiz essa reação para formar água líquida, eu liberei essa quantidade de energia. Por que eu liberei? Porque está negativo, beleza? Isso foi determinado experimentalmente. Como ele falou que isso aqui é zero, né, e a entalpia ela é a variação, né, eu posso falar que a entalpia de formação da água líquida equivale a esse valor, né, que foi liberado no experimento. Isso é muito importante quando a gente for ver lei de Hess, logo no próximo slide, né, porque é a combinação dessas entalpias de formação que a gente consegue gerar novos compostos, né? Porque, por exemplo, às vezes eu não vou ter informação da água líquida. Às vezes eu vou ter informação da água líquida, mas às vezes eu vou querer um outro composto, né, em que um dos reagentes é a água líquida. Aí eu vou usar a entalpia de formação da água para poder trabalhar com isso. E como é que eu uso essa entalpia, né, de formação? Geralmente, nas questões, a entalpia total vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Aqui inverte, né, com relação à ligação. Aqui a gente vai usar a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Aí a gente vai ver direitinho isso na parte de lei de Hess com os exercícios, né? Que ele vai te dar porque ele vai te dar uns reagentes, ele vai dar uns produtos, não sei o que, vai te dar uma tabela com as entalpias de formação. Se o produto ele é formado, você não mexe na entalpia. Agora, como o reagente ele está sendo quebrado, né? Tipo, você vai colocar um menos na frente. Porque sem entalpia de formação, quando você coloca um menos na frente, é como se você fizesse uma entalpia de destruição, sabe? Por isso que existe esse menos aí na frente. Você vai pegar simplesmente a tabela, vai colocar um menos na frente dos reagentes e vai tacar nessa fórmula aí e vida que segue, beleza? Com a entalpia de combustão, ela é praticamente a mesma coisa. Vai ser entalpia das reações de combustão, né? Em que, vai ser entalpia de combustão, por exemplo, do etanol, que é esse caso aqui. Quer dizer que o etanol vai ser o meu combustível para o oxigênio oxidá-lo, né? Para o oxigênio oxidar o combustível e gerar produtos, que geralmente vai ser CO2, vai ser água e energia térmica. Essa energia térmica nada mais é do que entalpia, né? As reações de combustão, 99% das vezes, elas vão ser exotérmicas, elas vão liberar energia, né? Então ela vai ter um ΔH, né, uma entalpia negativa. E geralmente são liberados muita energia, tá? Por isso que você coloca energia nos produtos. Porque se você libera, é como se você estivesse formando essa energia. Se a energia estivesse nos reagentes, é como se você precisasse absorver essa energia para a reação ocorrer, né? Então seria o caso do ΔH positivo, tá? Né, das reações endotérmicas. A entalpia de combustão vai ser usada na lei de Hess, para você às vezes calcular uma outra reação, ou às vezes ele quer saber, né, liberou tanto de calor, quanto de combustível foi consumido, enfim, né? Você vai olhar a situação que ele te dá e vai falar, beleza, como é que eu vou usar essa reação, né? Eu vou usar ela do jeito que está, eu vou mexer nela, isso aqui é uma entalpia de combustão, uma entalpia de ligação, né? Você tem que ter um certo jogo de cintura, né? Que isso só vai vir a partir dos exercícios, né? Então você faz exercícios, teve dúvida, vai no plantão, fala comigo, né? Não tenha medo mesmo.
é normal errar, tá tudo bem, a gente está aqui para aprender, né? E tem tempo de você pegar tudo isso direitinho, tá? Depois dessa aula aqui, tipo, no curso normal, né, no cronograma normal, né, que eu tinha planejado, vão ter 2 semanas de revisão daqui para no finalzinho desse semestre. Então, assim, taca, mano, que vai dar tudo certo, tá? Só confiar que você consegue. Que dá uma tremida aqui agora. Bom, aí finalizando termoquímica, existe a lei de Hess. Porque, tipo assim, você tem as equações, beleza, não sei o que, tem que trabalhar com elas. Como é que você vai trabalhar com as equações? O próprio nome vai te denunciar. Equação química nada mais é do que uma equação matemática que você muda as incógnitas. Ao invés de ser X, vai ser carbono. Ao invés de ser Y, vai ser oxigênio. Mas o princípio é o mesmo, né? Se você tem uma equação 1, a equação 2 e a equação 3, você pode juntá-las para chegar numa equação 4, né? Só que aqui na química, quando você multiplica a equação 1 por um determinado valor, você também tem que multiplicar a entalpia por esse mesmo valor. Se você dividiu, você vai ter que dividir a entalpia. Se você inverteu essa equação, né? Então o que era produto virou reagente e o que era reagente virou produto, você também vai ter que inverter o valor da entalpia, né? Se antes a entalpia era positiva, agora vai ter que virar negativa. Se era negativa, vai virar positiva, né? Aqui eu coloquei um quadrinho, tipo de um exemplo, né? Eu quero chegar na equação 3. Só que ele me deu a equação 1 e a equação 2. Analisando essas equações, né, vendo que na 3 o cálcio estava nos reagentes e a equação 1 também, falei, beleza. Como é que eu posso juntar essas duas equações para poder chegar na terceira? Geralmente você vai manter o que está nos reagentes, né, e o que está nos produtos. Nesse caso, por exemplo, um dos produtos era o gás carbônico. Eu vi que esse gás carbônico só existia na equação 2, só que ele estava no lado dos reagentes, enquanto que eu queria que ele estivesse no lado dos produtos. Como é que eu mexo nisso? Eu vou ter que inverter a equação 2, porque aí, né, seguindo aqui para baixo, quando eu inverto a equação 2, o meu gás carbônico ele vai para os produtos, que é o que eu quero. Aí eu percebi que se eu invertesse a equação 2 e somasse com a 1, né, que significa fazer a 1 menos a 2, eu chegaria na equação 3. Então, beleza, eu fiz isso. Cheguei na equação 3 bonitinho. Só que agora como é que... Ai, meu Deus do céu. Aqui. Agora, como é que eu chego para o valor da entalpia? Como eu falei, se você mexer na equação de certa forma, você vai ter que mexer na entalpia da mesma forma, né? Então, a entalpia total vai ser minha entalpia 1 menos a entalpia 2. Por quê? Eu fiz a equação 1 menos a equação 2. Quando eu fiz isso, eu descobri que a entalpia da equação 3 seria menos 95 kJ, porque é justamente essa junção da equação 1 com a equação 2 invertida. Beleza? Tipo, esse é o ponto central. Isso você tem que entender. E de resto, você vai fingir que é uma equação matemática e vai trabalhar como se fosse uma equação matemática, para poder te facilitar. Sempre você tem que se lembrar, né, de se mexeu na equação, mexeu na entalpia. Invertendo sinal, multiplicando, dividindo, você vai ter que ver o que é melhor para você nos exercícios, nas situações que forem aparecendo para você. Beleza? Seguindo, a gente vai chegar para a parte final, né, que foram as últimas aulas que eu dei, que são aulas mais tranquilas. O que é essa análise dimensional? É o estudo das unidades para poder facilitar as conversões, né? Porque agora eu vou entrar na parte de soluções e propriedades coligativas, e as unidades são muito importantes. Então, eu dei uma passeada nisso, porque não é uma matéria de fato, né? Isso é uma matéria de mentira, né? Só para a gente poder entender, né? E como é que isso se dá na prática? Por exemplo, como é que você sabe a unidade de uma constante, né? Porque a constante ela chega lá para você poder igualar, né? Porque eu tinha falado, pressão e volume eles são proporcionais a número de mols e temperatura. Só que para você tirar esse proporcional e botar um igual, você vai ter que multiplicar por uma constante. Só que essa constante também vai ter que ter unidade. Por quê? Porque existe esse princípio da homogeneidade. Todas as unidades que você tem do lado esquerdo, você vai ter que ter do lado direito. E se tem do lado direito, essa constante, né, ou do lado esquerdo, tanto faz, depende do ponto de vista, essa constante vai ser introduzida justamente para igualar os valores numéricos e os valores da unidade, né?
Aí, beleza, eu coloquei o exemplo aqui da unidade da constante universal dos gases. Então, você vai trabalhar exatamente como se fosse uma equação química. Uma equação química não, uma equação matemática. Se do lado esquerdo tem ATM litro, do lado direito tem mol e Kelvin, que são as unidades, né, que eu escolhi, que são as unidades que geralmente a gente usa, né, para gases, qual que vai ser a unidade da constante para que o lado esquerdo tenha as mesmas unidades do lado direito? Bom, a gente vai fingir que agora o meu x e meu y vão ser essas unidades entre colchetes, né? Aí eu mexendo aqui nessa equação matemática, mais ou menos, eu descubro que a unidade da constante, ela vai ser o ATM vezes litro, divididos pelo mol e Kelvin, porque eu passei o mol e Kelvin da direita, que estava multiplicando, para a esquerda. Então ele tem que ir dividindo, tá? Sai daí. Aí agora, beleza, tem um outro uso muito bom dela, que é o uso para converter unidades. Como é que você vai converter uma unidade na outra? Né? Bom, na análise dimensional, eles convencionaram 7 unidades fundamentais, que é a partir dessas 7 unidades que todas as outras unidades do mundo são encontradas. Então, por exemplo, para massa é quilograma. Agora, beleza, existe onça, existe libra, existem várias outras unidades de massa, que a partir do quilo, né, a partir de 1 quilo, você faz as conversões. Então, sei lá, 1 quilo é igual a 8 onças. Né? Você tirou esse valor de 8 onças a partir de 1 quilo. O cara pegou 1 quilo e falou, 1 quilo é isso. O outro falou, beleza, eu quero fazer minha unidade de onça baseado em 8 quilos. E assim foi se dando as coisas. E dentro de cada uma desses quadradinhos, né, de massa, corrente, temperatura, você tem essas unidades. Que é a onça, o segundo para hora, para dias. E a partir disso você consegue converter as unidades. Né? Um exemplo muito prático na física, que a gente tem metro por segundo virando quilômetro por hora a todo momento na cinética, né? Na cinemática, quer dizer. Mas como é que você tem esse valor? Né? Como é que as pessoas falam, para sair de metro por segundo e ir para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Da onde vem isso? Vem justamente dessa conversão. Você vai falar, beleza, eu tenho 1 metro por segundo e eu quero transformar isso em quilômetro por hora. Né? Como o metro está em cima, eu quero que o quilômetro também esteja em cima. Então como é que você converte isso? Você multiplica por 1. Só que é um número 1 diferente. Né? Vai ser 1 quilômetro, porque eu quero que apareça quilômetro em cima, só que eu tenho que dividir isso por um valor que seja igual a ele. Só que não é igual numericamente, é igual em unidade. Eu sei que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, quando eu pego 1 quilômetro e divido por 1000 metros, é como se eu tivesse, no final, como resultado dessa divisão, o número 1. Porque eles são iguais, não em número, mas em unidade, em conversão de unidade, sabe? Mesma coisa para o segundo. Eu sei que 1 hora são 3.600 segundos, porque são 60 vezes 60. Então, beleza, eu vou multiplicar por 1 de novo, só que é um 1 diferente. Se eu quero que a hora esteja embaixo, eu vou colocar a hora embaixo, e em cima eu vou colocar o equivalente em segundos. Quando eu faço essas multiplicações, a unidade de metro some e a unidade de segundo some, sobrando 3.600 divididos por 1.000 km por hora, virando 3,6 km por hora. Por isso que quando você converte 1 metro por segundo para km por hora, você multiplica por 3,6. Se fosse o contrário, de km por hora para metro por segundo, seria o inverso. Que nem na entropia que a gente invertiu o sinal, só que aqui a inversão é da divisão. Se é 3,6 multiplicando, agora vai ser 3,6 dividindo. Beleza? É só para ter uma noção geral e tudo mais, não precisa se preocupar tanto. Né? Muitas questões você consegue tirar a partir da análise dimensional dos casos e, mata muito mais rápido, te facilita bastante. E a gente consegue trabalhar isso em cima das questões daqui para frente. Aí, beleza, agora a gente vai entrar numa matéria das soluções, né? A gente tinha visto mistura e tudo mais. Essa parte de misturinha aqui. Entendeu? Só que um nome diferente. Beleza, solução. É um sistema com um soluto, que é a parte dissolvida, e um solvente, que é a parte que dissolve. Né? É como se fosse o sistema de água com sal, né, das misturas homogêneas. Tá? Unidade principal, molaridade,
que significa mol do soluto por volume da solução, né, em litro, geralmente, ou concentração, né, concentração simples, que geralmente é gramas do soluto por litro, né, por volume da solução, ou gramas do soluto por mililitros da solução, né. Beleza. Você tem essa equação, né, essa relação. Molaridade é mols por volume. Então, o número de mols é a molaridade vezes o volume. Concentração é a massa por volume. Então, a massa é a concentração vezes o volume. É só a definição, né, dessas formulinhas de concentração. Nas equações, né, nos exemplos, geralmente você vai ter tipo, coisas de diluição. Porque às vezes você vai ter uma solução mãe e você quer tipo, com uma super concentrada e você quer gerar outras soluções menores de concentrações menores também, né? Só que nesses casos, como é que você vai mexer? Bom, você vai ter uma solução mãe, você vai manter a quantidade de soluto igual, seja em grama, seja em número de mols, e você vai colocar mais água, você vai colocar mais solvente, né? Você vai aumentar o volume. Quando você aumenta o volume e o soluto se manteve constante, você vai estar diluindo. Por quê? Porque você vai estar diminuindo a concentração, né? Porque a concentração depende do volume. Se o volume aumentou, a concentração vai diminuir, beleza? Aí existe essa relação, né, de MIVI, MF, VF, né, que a situação inicial ela tem que ser igual à situação final. Por quê? Porque o soluto se manteve constante. Por isso que eu coloquei esse quadrinho aqui, né? Se o soluto, que pode ser número de mols ou massa, se manteve constante, né, esse lado aqui direito também tem que se manter constante. Então, no início e no fim, o produto tem que ser o mesmo. Aí a gente vai sempre usar essas formulinhas aqui para poder comparar, para você poder descobrir qual a molaridade, descobrir qual vai ser o volume necessário. Tipo, você vai ter que ter uma certa malemolência nas questões. Só que às vezes você não quer diluir. Às vezes você vai ter duas soluções e você quer juntá-las para formar uma. E você vai querer descobrir qual é a concentração nesse final. Aí, nesse caso, tanto o volume quanto o soluto vão, né, ser alterados, né? E como é que ele vai se alterar? Né? A gente tem aqui a concentração não, a quantidade de soluto. Né? A gente sabe que o número de mols vai ser a molaridade vezes o volume. Ou o número de massa vai ser a concentração vezes o volume. Na solução final, o soluto de cada uma das soluções iniciais ele vai ser somado. E o volume também. Se você tinha 1 litro, 1 litro e 1 litro, e juntou, no final você vai ter 3 litros. Se você tinha no início 2 mols, 3 mols, 5 mols, vai ser 5 mais 3 mais 2, que dá 10. 10 mols. Né? Então no final você vai ter uma concentração de 10 mols divididos por 3 litros. Né? Porque o número de mols e o volume, a gente considera que eles são adicionados tipo, integralmente. Aí existe essa equação geral, que nada mais é do que uma equação de média ponderada, em que o seu valor, né, tipo de concentração, ele vai depender do volume para saber o quanto ele vai influenciar no final. Né? Se você tiver mais litros de uma solução com tal volume, a concentração final vai ser mais próxima desse valor. Tá? Então vai chegar a equação, vai chegar o exercício e vai falar, beleza, eu tenho uma solução com tanto de concentração, tanto de volume, uma outra solução com tanto de concentração, tanto de volume, vou juntar. Qual vai ser o resultado final? O resultado final vai ser o quê? Vai ser o produto, né, da concentração pelo volume, né, a soma desse produto, dividido pela soma dos volumes. Né? Por que está aqui em cima? Número de mols, por exemplo, né, nesse caso da molaridade. Aqui é o número de mols da solução 1, número de mols da solução 2, número de mols das outras infinitas soluções. Aí embaixo tem o quê? Volume 1, volume da 2 e volume das outras soluções. No final, o que você tem é número de mols dividido pelo volume. Estou acelerando aqui porque não é uma questão tão importante. Né? É a parte matemática de soluções, só que soluções já é uma matéria que não cai tanto. Tá? Mas é só você lembrar. Início igual ao final, né? MIVI, MFVF, e essa média ponderada aqui, né? Que você sempre vai tentar colocar o número de mols em cima e a soma do volume, né, embaixo. Continuando.
né? Coeficiente de solubilidade e tipos de solução, né? Eles foram descobrindo experimentalmente que a solubilidade ela depende da temperatura, né? Geralmente, quando você aumenta a temperatura, o sistema ele vai permitir que você solubilize mais o soluto, né? Você coloque mais soluto. Aí eles montam os gráficos, eles montam umas tabelas e em cima disso eles vão fazer os exercícios. Geralmente essa unidade, né, do coeficiente vai estar em gramas em 100 ml. Né? Então, por exemplo, ele vai falar que o coeficiente de solubilidade do composto X é de 10 gramas em 100 ml de água. E ele vai pegar um copo de 200 ml e vai colocar 20 gramas. Aí ele vai querer saber se isso, que tipo de solução é, se vai estar no máximo, vai estar no mínimo, de concentração e tudo mais. Né? Porque o coeficiente de solubilidade é como se ele fosse o máximo de concentração que aquela temperatura permite, né, para o solvente. Né? Então, se você tem 10 gramas em 100 ml a 25 graus Celsius, aquela vai ser a concentração máxima. A 25 graus Celsius você vai conseguir colocar no máximo 10 gramas do composto a cada 100 ml do solvente, que geralmente é água. E em cima disso você vai gerar os tipos de solução. Se é uma solução que está com uma concentração abaixo do coeficiente, é uma solução insaturada, porque ela não atingiu o máximo ainda. Quando é uma solução que tem uma quantidade de soluto igual ao coeficiente, né, se a concentração é igual ao coeficiente, é uma solução saturada, porque ela está no limite. Se você colocar um pouco mais, esse pouco mais vai precipitar, né, vai virar um corpo de fundo, né, que aí a gente gera as soluções saturadas com o corpo de fundo. Se você colocou só a quantidade exata para chegar no máximo, vai ser uma solução saturada sem corpo de fundo. Né? Essa parte de corpo de fundo ou não, geralmente não é usada para classificar. Mas é para você ter uma noção, porque, por exemplo, o copo de Nescau, quando você coloca muito Nescau, é uma solução saturada com corpo de fundo. Porque chegou no limite de concentração, você bebe todo o leite, sobra ainda um pouquinho de Nescau no fundo da caneca. Né? Se você tivesse colocado a quantidade exata, não ia sobrar, né, esse finalzinho, esse fundinho de Nescau. E existe uma solução mais delicada, né, um pouco mais especial, que é a supersaturada. Como é que você faz ela? Você vai pegar uma solução saturada a uma temperatura, por exemplo, de 100 graus, você vai de forma cautelosa, cuidadosa, paulatinosamente, devagar, diminuir essa temperatura. Então você vai sair dos 100 graus para os 50, por exemplo. Como o coeficiente depende da temperatura, o coeficiente de 50 é naturalmente diferente do coeficiente de 100. Geralmente, o coeficiente de temperaturas maiores vai ser maior do que o coeficiente de temperaturas menores. Quando isso acontece, por exemplo, tem o gráfico aqui. Você estava aqui em cima da linha, você estava com a solução saturada. Você diminuiu a temperatura, mas você não diminuiu a quantidade de soluto. Então, como você fez um processo de forma bem delicada, você consegue enganar a solução. Você consegue fazer com que ela suporte uma quantidade de soluto acima do que o coeficiente permite para aquela temperatura. Né? Por isso que é uma solução super saturada, porque você não tem o corpo de fundo, porque está tudo dissolvido. Só que você estourou o limite que aquilo conseguia aguentar. E é uma solução muito delicada. Qualquer tiquezinho ou mudança brusca de temperatura faz com que toda essa coisa que está em cima, né, que está em excedente, ele precipite e gere uma solução saturada com um corpo de fundo. Tá? É mais ou menos isso. Geralmente ele vai pedir só para você falar uma solução saturada, insaturada, tem corpo de fundo, não tem, e por assim vai. Tá? E usar o coeficiente para você comparar essas coisas. Chegando na última aula, que seria a aula que vocês estariam vendo ao vivo hoje, sexta-feira, é a aula de propriedades coligativas. É uma matéria que cai mais de comparação qualitativa, né, da qualidade da coisa, do que de forma de cálculo, de calcular o valor. Né? Os caras foram fazendo experimentos e descobriram que, dependendo do soluto que você coloca e da quantidade dele, principalmente da quantidade dele, você vai gerar mudanças nas propriedades físicas e químicas da solução. Então, por exemplo,
Se você pega uma água pura e você adiciona sal, a temperatura de ebulição, a temperatura de solidificação, a pressão de vapor e a pressão osmótica dessa solução da água mudam, né? Então o que ele vai falar? Ele vai falar que quando você coloca um soluto não volátil, né, que ele não evapora facilmente, você vai diminuir o ponto de solidificação, que é o mesmo ponto de fusão, você vai aumentar o ponto de ebulição, você vai diminuir a pressão de vapor e você vai aumentar a pressão osmótica, né? É o você, né? Eu botei aqui V de vapor, O de osmose, C de crioscopia, né, que é o congelamento, o E de ebulição, que é da ebulioscopia. Esses nomes aqui vocês não precisam lembrar muito não. É mais para vocês terem noção do você, né? Tem o Vzinho, que está apontando praticamente uma seta para baixo. E no você, no final, o acento circunflexo, né, o do vovô, é como se fosse uma seta para cima. Você vai ter uma seta para baixo e uma seta para cima. O O e o C é só você intercalar. Entendeu? Beleza. E é basicamente isso, você saber. Tipo, você saber que quando você vai colocar açúcar, quando você coloca sal, você vai mexer nessas propriedades. Então, por exemplo, você está cozinhando, você vai cozinhar macarrão. Você vai colocar água para ferver, você colocou sal, o que antes era o ponto de ebulição a 100 graus Celsius, como ele aumenta agora, vai virar tipo 105 graus Celsius. Isso é legal para cozinha, porque você consegue manter temperaturas altas sem perder a água, né? Sem a água ebulir, sem a água sair do seu sistema. Então você consegue transferir mais energia para o alimento. Na crioscopia, que é o do congelamento, você vai ter Isso é bom para gelar bebida. Tipo refrigerante, essas coisas. Quando você quer gelar na hora, você vai pegar água, gelo, sal e álcool. Quando você coloca isso, né, a temperatura de solidificação da água vai diminuir. Então, antes ele solidificava a 0 graus Celsius. Agora vai solidificar a menos 10. Então você consegue permitir que a água chegue em temperaturas negativas sem congelar, o que ajuda na hora de você esfriar melhor, né, as suas bebidas. Pressão de vapor, né, você tem a água, ela gera um equilíbrio, né, entre a parte líquida e a parte, né, de vapor. Quando você coloca um sal, você vai diminuir essa pressão de vapor, porque o sal vai impedir que a água que está líquida vá para o estado de vapor naturalmente, né, que é a evaporação. Aí isso pode ter tipo, certas implicações práticas que são interessantes da gente de estudar, sei lá, quando você virar um engenheiro químico, né? Não é o nosso foco. E a osmoscopia, que é a parte da pressão osmótica, né? Primeira coisa, osmose é quando você tem um sistema separado por uma membrana, por exemplo, e que esse lado aqui está mais concentrado do que o lado direito, né? O meu direito e o esquerdo de vocês, né? Essa membrana separa de forma que o soluto não consiga passar de um lado para o outro. Então o que acontece? A água vai passar de um lado para o outro. É o que acontece muito na biologia, né? No nosso sangue e tudo mais. Quando acontece isso, a água vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E o que é a pressão osmótica? É a pressão que você tem que exercer do lado mais concentrado para impedir que a água do lado menos concentrado passe para ele. Então, a pressão osmótica ela vai frear o movimento da osmose. Ela vai frear o equilíbrio das concentrações, né? Quando você coloca um sal, você aumenta essa pressão osmótica. Então, você vai precisar colocar mais pressão para que a osmose deixe de acontecer, tá bom? É mais ou menos isso. Eu estourei um pouquinho o tempo de vocês, né? Geralmente uma aula de 45 minutos, mas eu consegui dar uma revisão geral, né, em 8 minutos, com 8 minutos de atraso. É mais ou menos isso. Tipo, vocês só precisam decorar. Tipo, decorar é feio, né? Vocês só precisam dar uma olhada nessas partes e fazer os exercícios. Se acertou o exercício, perfeito, segue. Se errou, vai no plantão, corre atrás de tirar essa dúvida, dá uma olhada na aula, tipo, que eu dei programada, que ela está um pouco melhor explicada, um pouco mais aprofundada. Mas tipo, não desista, tipo, realmente dá tempo, tá no final do semestre, vão ter várias revisões, né? Você vai conseguir pegar direitinho a matéria e no final do ano, né, quando chegarem as provas, né, provavelmente vão ser muito adiadas, né, vai dar tudo certo e vai dar para fazer uma boa prova ainda assim, tá? Então realmente não desista, foco, força, a gente está aqui para ajudar vocês no que for preciso, né, com programa de tutoria, sem esse programa também,
né? É só chegar que qualquer um dos membros está totalmente aberto para falar com vocês, né? A gente está totalmente disposto a tirar todas as suas dúvidas, ajudar no que for possível, porque a gente confia em vocês e a gente tem plena certeza que vocês têm capacidade, né, de passar no final do ano, de fazer uma boa prova, né, de tirar um bom resultado, né, de aprender realmente essas matérias. O foco, né, dessa revisão era justamente para vocês poderem chegar um pouco perto do que estava a aula ao vivo, né, e focar na minha aula, na minha frente, nessa parte de termoquímica e na equação dos gases. É isso que eu quero de vocês. Se vocês saíram dessa aula tendo essa noção de uma forma boa, é suficiente, beleza? O resto tipo, é um pouco de detalhe que com os exercícios simulados, tudo fica certo, tá? Dá uma olhada nos slides, faz os exercícios, tira dúvidas e vamos que a gente está aqui com vocês, beleza? Força, gente. Bons estudos.